porque essa mulher não ia fazer tudo só. De matar a própria filha, de colocar em um local, depois ir lá nesse local, tirar o corpo da filha, colocar dentro do armário e somente depois que colocou nesse armário, ela divulgar e confessar à polícia que ela tirou a vida da própria filha. Então, olha, a Polícia Civil de Alagoas divulgou hoje, quinta-feira, que os laudos produzidos pelo Instituto Médico Legal IML e pelo Instituto de Criminalística, o IC, apontaram que o estado de conservação do corpo da bebê Ana Beatriz, aquele caso que repercutiu o país inteiro, inclusive aqui no estado, morta em Novo Lino no último mês de abril, não é compatível com o tempo de mais de 4 dias em que ela teria permanecido no local onde foi encontrado. Olha, gente, isso poderá dar uma reviravolta no caso, diante do depoimento da mãe. Ainda segundo a polícia, o resultado da análise reforça a hipótese de que o cadáver possa ter sido manipulado ou mantido temporariamente em outro local, possivelmente sob condições de refrigeração ou conservação artificial, antes de ser colocado no armário onde foi posteriormente localizado. A Polícia Civil de Alagoas concluiu o inquérito instaurado para apurar a morte da recém-nascida Ana Beatriz Silva de Oliveira, ocorrido no município de Novo Lino no mês de abril. A mãe da vítima, Eduarda Silva, inclusive essa que nós estamos mostrando aí na tela para você, no YouTube, a mãe e infelizmente a bebê Ana Beatriz. O detalhe é que a mãe da Ana Beatriz, a Eduarda Silva de Oliveira, 22 anos, ela foi indiciada formalmente pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime, todos do Código Penal brasileiro. De acordo com a polícia, até o presente momento, não dispõe de elementos técnicos, médicos ou psicológicos que justifiquem o enquadramento da conduta no crime de infanticídio, uma vez que não houve conclusão de laudo pericial que comprove a ocorrência de perturbação psíquica decorrente do estado puerperal. As investigações continuarão com o objetivo de esclarecer se houve participação de terceiros na ocultação do cadáver ou em qualquer outra conduta relacionada ao crime. Os delegados Igor Diego e João Marcelo, responsáveis pela investigação, reafirmaram o compromisso da Polícia Civil com a apuração técnica dos fatos e que continuará empenhada em esclarecer por completo todas as circunstâncias envolvidas no caso. Jânio Barbosa, o que me chama a atenção, você que inclusive cobre também a área policial aqui na nossa programação, o que me chama a atenção e que, na minha opinião, surge um fato novo, é que, de acordo com a polícia, o resultado da análise reforça a hipótese de que o cadáver possa ter sido manipulado. Exato. Ou mantido temporariamente em um outro local, possivelmente sob condições de refrigeração ou conservação artificial, ou seja, o corpo da Ana Beatriz, ele foi encontrado dentro de um armário. E pelo que a gente está vendo aqui, lendo, e pelo que foi analisado, e o laudo consta que provavelmente, diante da pressão que estava sendo feita, a repercussão que o caso ganhava a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, o que se imagina é que o corpo da bebê estava em um local, foi tirado desse local, foi colocado nesse armário e aí, mediante a pressão por um esclarecimento e diante de tantas versões equivocadas da mãe, porque a polícia deixou claro isso, né? Foram vários depoimentos e cada depoimento era uma versão diferente. Então, contraditório. Eu imagino que ela, já não suportando mais, ela então disse: não,
o corpo está aqui, e mostrou onde estava o corpo da bebê dentro desse armário, mas não foi. E não estava. Não foi. O resultado mostra isso, que a bebê estava em outro local. Agora, quem tirou desse local e colocou dentro do armário... Tem algum partícipe aí. Exatamente. Se ela contou com a ajuda de alguém ou de outras pessoas, provavelmente diante desse resultado, imagina-se que sim, porque essa mulher não ia fazer tudo só. De matar a própria filha, de colocar em um local, depois ir lá nesse local, tirar o corpo da filha, colocar dentro do armário, e somente depois que colocou nesse armário, ela divulgar e confessar à polícia que ela tirou a vida da própria filha. Então, diante desse resultado, acho que novos desdobramentos deverão acontecer sobre o caso. Jânio. E além disso, o que chama a atenção, e voltando atrás aos fatos, quando o corpo foi encontrado, um dos bombeiros militares que participaram da ação teve até cão farejador, que é especialista exatamente em fazer buscas de pessoas desaparecidas ou até mesmo pessoas que podem ter sido mortas mediante a banalidade do crime, ou seja, o fato do crime. Ele disse que fuçaram a casa toda, mexendo na casa toda e não acharam nenhum indício. Se o corpo tivesse nesse armário desde o início, era impossível um cão farejador, por exemplo, não chegar até o corpo da criança. E aos olhos humanos, porque a situação onde estava o corpo, ou seja, sim, né, onde estava lá o armário. Exatamente. O armário sempre esteve lá. Em estado de decomposição e dentro do armário. Sempre esteve lá. E a olho nu, ele disse que chegou a abrir, olhou tudo, ver se não tinha nada. Não sei exatamente os produtos químicos que foram encontrados depois em que o corpo foi achado. Por trás estava o corpo todo enrolado nesse saco. E aí levanta uma tese, baseado aqui no resultado do exame, da perícia. A análise reforça a hipótese de que o cadáver possa ter sido manipulado ou mantido. É aí onde me chama a atenção. Temporariamente em um outro local, possivelmente sob condições de refrigeração. Então, se em condições de refrigeração, de repente, para justamente dificultar, né, a questão dos cães farejadores, da própria questão também disso que a gente está falando aqui, que as pessoas iriam sentir um odor, um cheiro ruim, numa linguagem bem popular. Mas se o corpo está no local refrigerado, você já cai por terra essa tese. Ou então, de repente, em um local que foi conservado fora de onde o corpo foi colocado no momento que ela confessou. Não existe. Eu confesso a você que não existe isso de que o corpo alguém mexeu, alguém sabia também de tudo isso. Eu não tenho dúvida de que a polícia vai achar, e claro, se a mãe lá apertou, depois de tanto aperto ela disse alguma coisa, agora ela vai ter que dizer quem era o participante dessa condição. O pai, porque estava fora do estado. Já estava em São Paulo. Já foge da cena do crime, assim, um presente, né? Mas se sabia de alguma coisa ou não, também é um outro fato no qual a polícia. E eu não estou querendo fazer aqui pré-julgamento de nada, isso cabe à polícia, é claro, que está investigando o caso e fatos novos estão surgindo, mas eu, sinceramente, primeiro, acho pouco provável que essa mulher agiu sozinha. E segundo, aí é uma questão técnica mesmo. Tá mais do que praticamente comprovado que a bebê, ela não foi morta e foi colocada desde o início no armário. Isso está praticamente confirmado mediante a perícia e o resultado que foi apresentado pela polícia.